construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, hoje celebramos essa solenidade de Pedro e Paulo, e nós exaltamos a fidelidade desses dois homens, fidelidade a Jesus Cristo e seus testemunhos a essa fidelidade. Nós podemos diferenciar Pedro e Paulo, foram dois homens totalmente diferentes um do outro, mas tinham um objetivo único: Jesus Cristo. Pedro destaca mais a pessoa do pastor das comunidades, aquele que é referência de fé para os irmãos. Paulo é o homem missionário, aquele que vai expandir a fé através do anúncio do Evangelho. As nossas leituras bíblicas de hoje nos traz algumas referências a esses dois grandes homens, seguidores de Jesus. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro foi preso a mando de Herodes para agradar o povo. Enquanto Pedro estava na prisão, a comunidade rezava por Pedro. A comunidade permanecia unida na oração. E aí naquela noite, um anjo aparece e liberta Pedro da prisão. Gosto sempre de lembrar desses anjos que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar nos momentos mais difíceis. São aquelas pessoas muito especiais. São aqueles anjos que não têm asas, mas anjos de carne e osso, né? Que Deus coloca na nossa vida. E existem tantos, eles são especiais. São eles que se fazem presente na nossa vida, como se fez presente na vida de Pedro, num momento muito difícil, libertando daquelas correntes da prisão. E aí, com o salmista,
nós podemos cantar: de todos os temores, o Senhor Deus nos livrou. Pedro contou com a ação de Deus, e nós podemos ter essa certeza: Deus sempre está ao nosso lado, nos livrando dos seus temores, pela sua graça, pela sua bondade, e também através de anjos, de pessoas especiais, que Ele coloca na vida de cada um de nós. Sempre, de todos os temores, o Senhor Deus nos livra, como diz o salmista. O nosso Deus é um Deus que não nos abandona. Deus se faz presente sempre na caminhada de todos nós, nos sustentando, como sustentou Pedro. Não diferente também de Paulo. A segunda leitura, Paulo faz um balanço da sua vida. Ele está na prisão em Roma, aguardando o fim da sua vida. Paulo foi decapitado, e ele recorda para o jovem Timóteo o quanto que Deus o chamou, o seu compromisso com o Evangelho. Paulo diz que lutou, sofreu, gastou sua vida por causa do Evangelho. Mas no final da sua vida, ele se sente como um atleta que lutou até o fim para conquistar o prêmio da corrida, o prêmio da vitória. Resta a ele receber essa coroa da vitória, a coroa que é reservada por aquele que foi vencedor. Quem é vencedor? É quem se mantém fiel a Jesus Cristo. Suas palavras na leitura de hoje, elas soam para nós como um testamento espiritual. Paulo tem consciência do dever cumprido, e a semelhança de Pedro, que foi libertado pelo anjo, pelo salmista, que nos convida a cantar: de todos os temores, o Senhor Deus me livrou. Paulo também diz para nós que no momento mais difícil da sua vida, ele diz: mas o Senhor esteve ao meu lado, Ele me deu forças. Deus sempre está ao nosso lado, nos dando força nessa caminhada, como Paulo experimentou na sua vida. O Evangelho nos fala da pessoa de Pedro. Jesus dirige uma palavra, uma pergunta aos discípulos: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: olha, uns estão falando aí que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, que é Jeremias, ou algum dos profetas. Essa pergunta de Jesus não é uma pergunta comprometedora, porque ele pergunta o que as pessoas estão falando. E aí, diante dessas respostas, Jesus faz, aí sim, uma pergunta que compromete: e para vocês? Não é o que as pessoas estão falando. E para vocês, quem eu sou? É a pergunta de Jesus. E Pedro então toma a palavra e diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso. Pedro confessou, fez uma bonita profissão de fé. Dependendo da resposta que nós damos, isso tem uma implicação muito grande na nossa vida, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Por isso, quando Pedro declarou que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, Jesus muda o nome de Pedro. Você não vai chamar Simão mais, agora você é Pedro. Agora você vai se comprometer diante dessa profissão de fé. Percebam que na Bíblia o nome está ligado à missão.
Abraão era Abrão, passa a se chamar Abraão. Paulo se chamava Saulo. Depois que ele se converte, ele passa a chamar Paulo. Ele não é aquele homem mais, não é Saulo, ele é Paulo. Que Pedro, antes Simão, agora não, ele muda de nome, ele é Pedro. Na tradição da igreja, é aí que está o significado. Quando o Papa é eleito, ele muda de nome. O nome dele muda, ele escolhe um outro nome, porque agora é uma missão. Ele tem uma missão. O nome dele está ligado à missão que ele assume. A mudança de nome significa que agora a missão é diferente. Pedro também muda de Jesus, muda o nome de Pedro. Por isso que os papas mudam de nome quando ele é eleito papa. Bergoglio é o Francisco, né? E aqui Pedro então assume essa missão de pedra de acolhimento, não no sentido de pedra que machuca, mas a pedra que abriga, que constrói. Essa é a missão de Pedro. E aí Pedro é inserido na missão que Jesus nos dá. É interessante que esses dois homens, Simão e Saulo, Pedro e Paulo, os dois mudaram de nome. Os dois passaram por uma profunda transformação a partir do momento que eles encontraram com Jesus. Mas isso foi um processo lento. Foi a graça de Deus agindo nesses homens para se tornarem Pedro e Paulo. Para Simão se tornar Pedro foi um processo. Para Saulo se tornar Paulo foi um processo. E Deus, na sua eterna paciência, Ele espera momentos importantes, especiais, para Ele dar esse toque de transformação. Depois de ter negado Jesus 3 vezes e ouvir o galo cantar, Pedro chorou. Naquela noite Pedro chorou. A imagem de Pedro chorando é a imagem da sua fragilidade. Lembra também da nossa fraqueza. Nós também somos fracos. Paulo era um homem perfeccionista, estudioso, perseguia os cristãos, e ele precisou cair do cavalo. Um dia Paulo estava indo para Damasco, ele vê uma luz e cai, fica cego. Ele experimenta a cegueira, a queda para se transformar. Ele caiu primeiro para se tornar um grande homem. Cair significa as fraquezas que nós temos. Só podemos contar todas as maravilhas de Deus na vida de Pedro e Paulo se conseguirmos olhar fraquezas que eles tiveram, como nós também temos. Nós não podemos chamar Pedro e Paulo de grandes santos, coluna da igreja, se a gente não entende que ninguém nasce santo. A santidade, ela nos vem a partir do momento que nós colocamos as nossas fraquezas na mão de Deus. E aí Ele vai moldando, Ele vai agindo diante das nossas fraquezas e nos torna fortes, santos e santas. Isso pode custar vergonha, pode custar lágrima, pode custar muita coisa. Para Pedro, Jesus ofereceu para ele a chave, diz o Evangelho. Nós também poderíamos perguntar justamente isso. Hoje talvez não é chave mais, né? É senha. Hoje chave está no desuso. Hoje você tem a senha. A gente chega em qualquer lugar hoje, para a gente se conectar, qual que é a senha, né? Hoje nós temos N senhas na nossa vida.
a gente se perde, porque tudo exige uma senha. Seria talvez a palavra-chave traduzir por senha. A gente poderia te perguntar: quem tem a senha da sua vida? Quem tem a senha da sua vida? Porque chave, senha, está ligada à autoridade. Jesus confiou a Pedro, entregou para ele a chave para abrir, fechar, ligar, desligar. Por que Pedro? Pedro errou tanto, negou Jesus. De repente Jesus teria um apóstolo melhor do que Pedro, né? Mas é interessante que Pedro, apesar das suas falhas, ele foi transparente. Ele nunca escondeu o jeito que era. Ele negou, chorou, arrependeu. O tanto que depois Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Paulo recebeu a chave da missão, deixou-se converter, mudar. Temos em nossas mãos a senha da vida. O que nós fazemos com essa senha? Podemos fechar, abrir, ligar, desligar. Aqui está o grande desafio. Ou nós usamos essa senha para abrirmos a graça de Deus ou para fecharmos a ela? Ou usamos a senha para sermos felizes ou sermos infelizes? Pedro, sobretudo Pedro, fala da autoridade. A autoridade de São Pedro e São Paulo foi uma autoridade para alargar os horizontes. Seguidamente as pessoas dizem: os pais perderam autoridade sobre os seus filhos, os professores perderam autoridade, ninguém mais respeita a autoridade. Se diz isso. Mas é necessário entendermos que autoridade não é mandar, não é ditar regras, mas estabelecer, apontar caminhos. Autoridade não pode ser confundida com imposição. Autoridade que diz assim: eu é que mando, isso não é autoridade, é autoritarismo. A boa autoridade dos pais, das mães, dos professores, quem que quer seja que exerce uma liderança, é aquela que é capaz de identificar as carências no outro, identificar as potencialidades que a pessoa tem, e partindo disso ajudar o outro a crescer. A autoridade é quem sabe fazer crescer o outro, não a si mesmo. É dessa autoridade que nós estamos precisando. Como eu disse, Pedro e Paulo viveram momentos difíceis na sua vida, experimentaram as fraquezas, foram homens respeitadíssimos, mas também viveram suas noites de dificuldade. A traição de Pedro, Paulo, que fica 3 dias cego, em plena escuridão, e só volta a enxergar depois a cegueira de Paulo, como fosse a conversão dele. Paulo nos diz assim na carta aos Coríntios: é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Não foram homens perfeitos, foram homens marcados por fraquezas. De todos os temores, o Senhor me livrou. O Senhor está ao meu lado. E Paulo nos pergunta: quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Não. Paulo nos responde:
Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas e das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo nosso Senhor. Tenhamos essa convicção, que nada pode nos separar do amor que Deus tem por nós. Sintamos sua presença, e que essa seja a palavra da fé, também para todos nós, daquela fé que repousa sobre a rocha, a verdadeira rocha que nos sustenta, que nos abriga a vida inteira, que é o próprio Deus. Na vida de Pedro e Paulo, Deus os sustentaram naquela caminhada, e que o Senhor também nos sustente, que Ele seja a nossa rocha e a nossa proteção. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, dirijamos confiante nossas preces comunitárias a Deus, nosso Pai, dizendo: Atendei, Senhor,